Olá meus amigos, cá estou eu com mais um vídeo para vocês. Desta vez, pessoal, eu vou falar nada mais nada menos deste livro aqui, a Bíblia Sagrada. Então eu pretendo fazer aqui um review da Bíblia, falar um pouco do que eu sei sobre a Bíblia. Não quero parecer enfadonho, mas vai ser um vídeo que eu não quero me estender muito, vai ser um vídeo resumido. Sabe, pessoal, quero deixar claro aqui para vocês que antes que alguém venha me perguntar, mas Fábio, você leu a Bíblia inteira já? Eu respondo, li, mas não li a Bíblia completamente. Ué, mas como assim? Simples. Eu li o Novo Testamento inteiro e não foi só uma vez. Os Evangelhos e algumas epístolas de Paulo eu li mais de uma vez. Quanto ao Antigo Testamento, eu li alguns livros do Antigo Testamento, o livro de Gênesis, a Torá, os 5 primeiros livros, eu li, mas eu não li todos os livros do Antigo Testamento, somente alguns. E o que eu recomendo da Bíblia? Em primeiro lugar, eu recomendo você ler a Bíblia inteira, você deve ler a Bíblia, para ter pleno conhecimento, de repente, daquilo que muitas pessoas que criticam este livro não têm e começam a falar coisas sem pé nem cabeça. Eu quero deixar muito claro aqui que eu, particularmente, não tenho a Bíblia como a palavra de Deus. Eu acredito que a minha linha teológica esteja mais assim para o lado de Karl Barth. Para quem não conhece Karl Barth, eu vou deixar na descrição um link para que você conheça um pouco desse teólogo e depois, é claro, se aprofunde se você se interessar. A Bíblia, ela foi escrita num período de mais de 1600 anos por 40 autores diferentes. Notem, 1600 anos é tempo, hein? A Bíblia protestante tem 66 livros apenas, enquanto que a Bíblia católica, essa aqui por exemplo, ela tem 73 livros. Então são livros a mais, ok? O Novo Testamento são 27 livros. E esse daqui eu li mais de uma vez, como eu já expliquei no início. Principalmente os Evangelhos e as Epístolas Paulinas. E claro, aquele livro bastante cheio de símbolos e significados dos mais diversos, que aí segue várias linhas interpretativas, criando até certa confusão na cabeça de muitos estudiosos desse livro, que é o livro de Apocalipse. Você vai iniciar a sua leitura, obviamente, pelo Antigo Testamento, como muitas pessoas fazem, ali no livro de Gênesis. O livro de Gênesis, muitas pessoas tomam esse livro como literal. Eu já tentei fazer isso. Já tentei entender literalmente, mas na minha modesta opinião é impossível pelas vias da razão, pela lógica e por todos os fatos que a ciência já comprovou e por todos os fatos científicos que estão em evidência. O que eu acho de extrema importância na Bíblia, que traz ensinos que são bastante significativos para nós, são os evangelhos, os ensinamentos de Jesus. Muitos deles são úteis até hoje. E isso é algo fenomenal. Até eu mesmo, como cético, tenho isso como algo incrível. Os ensinos de Cristo são surpreendentemente atuais a cada momento. Algumas pessoas tomam palavras proferidas por Jesus, segundo o relato dos evangelhos, como literais, ao pé da letra, como por exemplo, eu não vim trazer paz, mas sim espada, ou em algumas versões guerra. Mas seria isso o que? Jesus ele veio trazer espada, veio matar as pessoas? Alguns entendem que sim, principalmente os críticos que nunca leram a Bíblia. Mas se você entender dentro do contexto da narrativa, pegar e fazer uma boa hermenêutica, que vem a ser hermenêutica, é a regra básica da interpretação, não só a Bíblia, mas também como outros livros de leis diversas espalhadas pelo mundo. Você vai notar que Jesus está falando simplesmente que ele veio em paz, sim, mas a palavra que ele trouxe para a humanidade não iria trazer paz, principalmente para aqueles que aderissem, que seguissem esses ideais. Porque hoje nós vemos isso, tem pessoas que estão dentro de uma família e se tornam inimigos dos próprios familiares. A sua família, ela não é uma família cristã, de raiz cristã, e você de repente se converte. A sua família, de repente, tem algumas famílias que repudiam essa conversão, não aceitam, falam, poxa, você vai virar crente, rapaz,
justo você, e aquela coisa toda. Eu conheço casos assim. Então, é nesse sentido que Jesus fala que não veio trazer paz, mas sim espada, guerra e outras coisas. Quanto ao Antigo Testamento, tem alguns livros que eu recomendo bastante, que é o livro de Eclesiastes, que traz bastante reflexões sobre a vida, sobre tudo que acontece embaixo do sol, como o autor diz. Tudo que acontece, tudo aquilo que nós vivemos, vivenciamos, como diz o próprio autor, que tudo embaixo do sol não passa de vaidade, ou seja, a vida passa rápido e tudo acaba sendo em vão. Você morre, deixa para os seus filhos morrem, deixa para os filhos dele e a vida continua. Basicamente isso. Outro livro também do Antigo Testamento é o livro de Provérbios. É um livro bastante interessante que traz também algumas coisas que você pode usar como ensinamentos para a sua vida diária. Isso sem sombra de dúvida. No entanto, há livros que são de difícil compreensão e cabe aqui colocá-los eles dentro do seu contexto cultural, de como era a vida dessas pessoas que liam esses livros, como por exemplo Levítico. Quem já leu Levítico, nós vamos ver leis ali que fogem completamente à razão, à compreensão humana, como por exemplo mandar apedrejar os próprios filhos por serem desobedientes, ou então deixar de comer certos tipos de alimento. É claro que se nós nos reportarmos a condição de vida desses povos, nós vamos ver que eram povos do deserto. E claro, já pensou você comer camarão no deserto, aquele calor insuportável? Então é claro que haviam certos tipos de proibição alimentícia. Nós não tínhamos o rigor e o entendimento com relação à saúde básica, à asepsia, né? A como cuidar dos alimentos, a preservar os alimentos e até mesmo pasteurizar alguns alimentos, condicionar eles, fazer com que eles sejam comestíveis, sem que isso corra o risco de você contrair algum tipo de doença, um parasita mortal, tipo daquele da carne do porco, que pode entrar dentro do seu cérebro, contaminar você e levar você à morte. Por isso que alguns grupos religiosos proíbem terminantemente você ingerir certo tipo de alimento, como a carne do porco que eu já citei. Mas é claro que aí tem um contexto espiritual. Eles não levam em conta a cultura, o tempo e também as coisas que estão relacionadas a essas leis. Parecem que foram completamente banidas algumas delas, conforme o Novo Testamento, a Nova Aliança. Agora, meus amigos, um livro que é de extrema dificuldade para mim ler. Eu já tentei começar a ler esse livro, eu li até um bom pedaço, vários capítulos, acho que mais que a metade eu passei. É o livro de Números. O próprio nome já diz. É uma interminável relação, uma relação infindável de objetos, de genealogias, é uma coisa incrível. Ó, por exemplo, aqui nós vamos ver aqui, dos filhos de Manassés, seus nascimentos segundo suas famílias, na casa de seus pais, pelo número dos nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que saíam para o exército, seus registrados da tribo de Manassés foram 32.200. Aí vai, dos outros filhos, os filhos de Benjamim, seus nascimentos, segundo as suas famílias, na casa de seus pais, pelo número dos nomes da idade de 20 anos para cima. Todos os que saíam para o exército, seus registrados da tribo de Benjamim, foram 35.400. Vários capítulos assim, numerando tudo. Tudo é numerado nesse livro, por isso números. Aqui, por exemplo, estes foram registrados, filhos de Israel, segundo a casa dos seus pais, todos os registrados. Mas os levitas não foram registrados entre os filhos de Israel, assim como Jeová mandara a Moisés. E Jeová falou mais a Moisés no ermo de Sinai, dizendo: registra os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias. Deves registrar todo macho da idade de 1 mês para cima. Então, pessoal, voltando agora ao Novo Testamento, nós também temos agora aquilo que é considerado doutrina fundamental da fé cristã. O que é isso, Fábio? Doutrina fundamental da fé cristã? É exatamente a questão da divindade de Cristo, a trindade, ou seja, Deus, a divindade, ela é formada de 3 pessoas distintas. Como entender isso? Afinal de contas, o Antigo Testamento, pelo que me parece, ele não é bem claro em expressar ou mostrar um Deus
que tem essa triunidade, um Deus que seja formado de 3 pessoas? Como que é isso? São 3 cabeças, igual alguns aludem? Como é isso? Eu vou responder para vocês. Eu não sei. Eu não faço a menor ideia. Isso daí é algo extremamente difícil. E a maioria dos cristãos, principalmente no Ocidente, aceitam de bom grado e não fazem questionamento algum sobre como funciona isso. Outros grupos, no entanto, entendem que Deus é um só, como diz no Antigo Testamento. São os grupos conhecidos como modalistas. O próprio nome já diz. Deus se manifesta de modos diferentes no decorrer da história. No Antigo Testamento, se revelou como o Pai. No Novo Testamento, ele se revela como o Filho, que é Jesus Cristo. E agora, na era da história da igreja, é o Espírito Santo, conforme profetizado pelo próprio Jesus, que deixaria um outro Consolador. Esse outro Consolador é o Espírito Santo. Mas isso não é tão fácil assim. Como entender que Jesus, de forma explícita e clara, ele diz ser o Filho? Em alguns textos ele fala que ele é menor que o Pai. Como pode ser o Filho e o Pai parte de uma mesma pessoa e ainda tem o Espírito Santo? É difícil, né? Então aí vai o conselho para você, cristão. Não procure pensar nessas coisas, senão você vai ficar louco. Assim como não procure pensar na lógica e tentar conciliar o livro de Gênesis com o que nós conhecemos de fatos científicos. Você vai ficar louco. E também não procure entender porquê das genealogias. Você vai ficar louco também. Pois bem, amigos, então esse é o meu vídeo de review da Bíblia Sagrada. O que eu acho que é extremamente válido, que pode ser usado ainda hoje. São outras coisas que são relacionadas somente ao campo da fé. A pessoa tem que acreditar mesmo nisso para poder aceitar de bom grado, como eu já disse, Trindade, divindade de Cristo, Gênesis e a ciência, genealogias e outras coisas mais. O próximo vídeo que eu pretendo fazer vai ser a comparação entre a Bíblia Sagrada e os outros livros sagrados. Por que só a Bíblia pode ser a verdade revelada por Deus? Os outros livros sagrados não. Por que essa diferença aí? Porque os cristãos, de certa forma, repudiam os outros escritos ditos sagrados. Ou será que é porque os outros livros não são tão sagrados assim? Esse é o assunto para o nosso próximo vídeo. Até lá, like para quem gostou, dislike para quem não gostou e comentem aí. Sugestões são bem-vindas. Um abraço.